Bom dia, meninos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar um novo capítulo, né, do livro didático de vocês, e nós vamos ver esse período onde Roma se expande, tornando-se um império. Lá na última aula, nós finalizávamos ali a ideia do declínio de Roma enquanto república, né? A tentativa de fazer com que Roma permanecesse enquanto uma república, principalmente ali nos 3 triunviratos, e nós vimos que a ideia não deu muito certo. Por isso, então, ou isso, né, fez com que Roma, o próximo passo, né, dentro do processo de existência evolutiva romano, se tornasse então o grande e famoso Império Romano. Mas antes de iniciarmos propriamente dito a ideia de Império Romano, nós vamos voltar um pouquinho no capítulo da aula passada, tá? Lá que nós conseguimos iniciar lá falando dos conflitos sociais, de uma luta pela reforma agrária, como que os embates e como que essa expansão do território romano vai criar embates ali na tentativa de uma reforma agrária, na tentativa de uma representatividade dos plebeus, né? Uma briga também ali relacionada aos grandes latifundiários que acabaram se tornando os grandes proprietários de mais terras ainda, tendo em vista que os pequenos proprietários de terras perderam ali o seu domínio, tendo em vista a quantidade de contas, né, a quantidade de danos que eles tiveram, tendo em vista as guerras. Por quê? Com as guerras para a expansão do território romano, criou-se ali então, ou teve-se um grande quantitativo de escravos de guerra. Esses escravos de guerra fizeram com que as pessoas que trabalhavam no campo elas fossem demitidas, porque naquele momento se tinha escravos para poder trabalhar gratuitamente, né? Ali só teria que proporcionar a alimentação. Tendo em vista isso, tem-se em Roma uma grande evolução do desemprego, né? E esse desemprego vai gerando ali uma grande quantitativo de dívidas, e essas dívidas vão ali alimentando a criação de mais escravos. Os pequenos proprietários de terra, então, eles se veem engolidos pelo sistema, e eles começam ali a travar, né? A partir dos triunviratos ali, eles começam a exigir começa a exigir que Roma, né, enquanto governança, que os governantes romanos eles tomassem ali algumas posturas. E por esses governantes terem ideias diferentes, nós sabemos que eram 3 ali nos triunviratos, tanto no primeiro quanto no segundo triunvirato, por eles terem divergência de ideia, acaba se surgindo então o Império Romano, onde temos então um único regente, né, um único imperador, que vai ali decidir os rumos pelos quais Roma irá caminhar, tá certo? Antes então de começarmos a falar deste Império Romano, nós vamos voltar um pouquinho, vamos corrigir, né? Vocês já resolveram os exercícios que ficou lá da última aula. Vamos só conferir a página aqui, os exercícios lá da página 242 e 243, tá certo? Então, na última aula ficou como atividade para casa, né? Os exercícios da página 242 e 243. Então, nesse primeiro momento, nós vamos corrigir estes exercícios e posteriormente nós vamos então adentrar aqui neste percurso do Império Romano, onde nós vamos propriamente tratar sobre essa evolução deste império. Então, o capítulo que nós vamos, né, que seria ali a centralidade da nossa aula de hoje, ele é o capítulo, deixa eu só confirmar aqui, se eu não me engano é o 11. Mas deixa eu confirmar. Capítulo 13. Tá? Então, hoje nós vamos iniciar o capítulo 13. O capítulo 13 ele vai falar, né, do período do Império à força cultural romana.
como é que Roma, enquanto cultura, aqui, né, enquanto forma cultural, ela vai impressionar todo mundo, assim como ela vai também influenciar todo mundo, tá certo? Então, nós estamos aqui tratando do capítulo 13 do livro didático, sexto ano, professor Jefferson Rodrigues, com vocês na aula de história de hoje. Antes de falarmos propriamente, então, do Império Romano, o de sempre, né? Peguem o material de vocês, eu sei que vocês já resolveram o exercício, peguem ali o lápis, a borracha, abre o livro didático de vocês, lá na página 242 e 243, e vamos então corrigir os exercícios. O exercício número 1 diz o seguinte: cite os principais fatores que levaram ao enfraquecimento da classe patrícia republicana. Eu já comecei a explanar um pouquinho sobre isso, né? O que fez com que os republicanos, então, o que fizeram com que os patrícios dentro da República Romana, né? O que fizeram com que eles se tornassem ali um pouco mais sugestivos, ou em outras palavras, né, se tornassem um pouco mais abertos, aqui esse aberto é bem obrigatório mesmo, a uma mudança, né, uma nova organização ali dentro da classe romana, dentro do Estado, cidade romana. Tá? Então, a primeira coisa que faz com que esses patrícios, né, eles se sintam ali rendidos nessa posição de enfraquecimento é a quantidade dos plebeus. Né? O crescimento dos plebeus ele se torna bem, vamos dizer assim, bem latente. Por quê? Tendo em vista as grandes conquistas territoriais de Roma, e tendo em vista a expansão de Roma, começa a se ter plebeus ali com um status um pouquinho melhor, né? Nós vimos isso lá na aula passada. Então, com status um pouquinho melhor, pequenos comerciantes, é claro, não são grandes comerciantes a ponto de serem aqui patrícios, né? Nem tem nomes grandes de grandes famílias, porém ali com uma expressão interessante, e com a expansão territorial você tem ali uma expansão também de pessoas, certo? E isso vai gerar ali esse crescimento de acordo com o interesse, tanto o interesse político quanto o interesse social ali dentro da cidade romana. Essa nova forma de ver os plebeus ali, este novo interesse, novo não, né? Essa nova formação de interesse, vamos dizer assim, essa nova estrutura do interesse político ali dos plebeus vai forçar a participação dos plebeus dentro da política romana. Por quê? Os patrícios eles começam a não ter escolha, a não ser dar espaço para os plebeus dentro da estrutura romana de decisões políticas. A participação dos plebeus, né, diante das principais políticas romanas vai fazer com que o tribunato da plebe, lembra lá nas aulas anteriores que nós falávamos o que cada classe, o que cada junção de pessoas ali representavam a Roma, né? Que nós falávamos lá, tal classe lá dos plebeus, eles tinham uma assembleia X que exercia determinada função. Né? Aqui nós já temos essas funções bem estruturadas. Então, portanto, com a participação dos plebeus ali diante da política romana e ali diante das decisões romanas, a plebe, né, os plebeus, eles vão buscar ali uma reforma agrária, como eu já disse anteriormente. E essa reforma agrária, ela é ali representada por um dos principais motivos que vai enfraquecer os patrícios. Tendo ali em vista, né, essa nova possibilidade de divisão de terras, nós temos aí plebeus, como eu acabei de afirmar, né, nós temos plebeus aí com um novo status, né, plebeus aí com pequenos comércios, e isso começa a influenciar na decisão dentro da cidade-estado romano.
E isso daí é um dos principais fatores que vai levar ao enfraquecimento dos patrícios dentro da cidade romana. Okay? Então, é mais ou menos esse o percalço, é mais ou menos esse o caminho que os patrícios fazem, né, para poder chegar ali naquela linha de enfraquecimento em relação aos plebeus. Ok? Então vamos lá, questão número 2. Questão número 2, lá na página 242. Diz assim: desde que a humanidade criou o conceito de propriedade privada, o primeiro bem privatizado foi a terra produtiva. Na transição do Neolítico para a Idade dos Metais. No Brasil, essa situação é bem polêmica. O movimento dos trabalhadores rurais sem terra luta pela justa distribuição de terras com condições para produzirem. Na Roma Antiga, a reforma agrária também foi defendida pelas classes populares e criticadas pela elite. Comente abaixo sobre o que é reforma agrária e como ela pode interferir no interesse da classe dominante. Olha só, aqui o autor, né, ele faz aqui uma relação, ele estabelece aqui uma relação entre a reforma agrária que era pauta de luta lá na Grécia, né, perdão, lá na Roma Antiga, para a reforma agrária que é pauta de luta aqui no Brasil. Vejam, em ambas as reformas, né, em ambas os pedidos, em ambas as reivindicações, o que está em pauta é a possibilidade de que todas as pessoas tenham acesso a uma vida digna e que as terras cultiváveis elas estejam ali sendo disponibilizadas para todos, onde uma pessoa lá da classe dominante tendo bastante terra, não sendo capaz de produzir em toda ela, aquela parte onde ela não é capaz de produzir, então deveria ser entregue para uma pessoa que conseguisse produzir na terra. É mais ou menos, se nós colocarmos assim, né, na amplitude, seria isso. Mas, pois bem, né, mas vamos pensar aqui como é que a reforma agrária ela vai ali se estruturar, né, como é que ela vai ser pensada estruturalmente dentro deste contexto. Pois bem, a reforma agrária ela é uma reforma que vai estruturar a democratização da forma de produção, dos bens de produção. Nós sabemos que um dos primeiros conceitos de riqueza, né, um dos primeiros conceitos de poder é o poder da terra. Então, quando nós temos uma terra repartida, escriturada, uma terra que é ali pertencente a uma determinada pessoa, aquela terra, independente do que ela produz, ela dá poder àquela pessoa da qual ela é pertencente. Então, a reforma agrária ela é uma reforma que tem ali como ideia principal uma reestruturação ali de grande importância, porque ela vai democratizar e ela vai humanizar as produções de bens de consumo. Ou seja, ela vai dar condições democráticas, ou seja, ela vai dar condições de acesso mútuo para as formas de produção de bens de consumo. Isso é ali importante, seja ela em qualquer sociedade, seja ela em qualquer época. Aqui nós já fazemos o link, né, quando nós pensamos em Roma e quando nós pensamos em Brasil. Em Roma Antiga, a aristocracia, ou seja, os grandes latifundiários, a classe dominante, ela era composta ali pelos patrícios. Os patrícios, eles não queriam ceder as suas terras para os camponeses plebeus. Por quê? Ao ceder a terra, mesmo que não cultivada, aos plebeus, eles estavam dando aos plebeus a sua riqueza. E quando nós falamos de grandes latifundiários no Brasil hoje, a história não é diferente. Por quê? Ao termos, né, essa distribuição de terras ali, eu estou empobrecendo o rico. Eu estou empobrecendo o grande latifundiário. Por quê? O poder se
se dá, né, pela posse, e aqui no caso pela posse da terra. Então, vários líderes ali plebeus, eles foram assassinados a partir dessa proposta de ceder pedaços de terras dos patrícios para os plebeus. Podemos citar aí o Tibério Grauco, que criou lá no ano 133 a.C. a lei agrária, que vai ali limitar em 309 acres as terras e dividir ali as terras públicas entre os plebeus. O que está dizendo? Está nos mostrando o quê? Dá-se uma grande quantidade de terras, porém limita. Uma pessoa só, uma única família, não pode pertencer uma fazenda que seja maior do que um estado brasileiro. Opa, isso acontece no nosso país. Tá? Se nós olharmos ali para as grandes extensões de fazendas produtoras ali do agronegócio brasileiro, nós vamos ver que isso acontece. Tem fazendas maiores do que estados por aí. Mas enfim, o que o Glauco aqui propôs? Né? Ele propunha que tivesse um limite. Olha, podem ser ricos, podem ser grandes proprietários de terra, mas a terra tem que ter um limite, porque as outras pessoas precisam ter acesso, mesmo que essas pessoas não sejam ricas, mesmo que essas pessoas façam parte ali do clube ou da classe dos plebeus. O Caio Graco, que é irmão do Tibério Graco, ele também deu ali continuidade à luta pela reforma agrária, criando a lei frumentar, que vai baixar o preço do trigo para aumentar a produção. E também acabou ali assassinado. Veja, quando o grande proprietário, quando a classe dominante ela é importunada naquilo que é divisão de riquezas, e aqui como divisão de riqueza nós estamos falando especificamente da posse de terra, ela não acha muito legal ali e ela vai tomar as suas providências. Então, as pessoas que propõem esse tipo de reforma, elas não permanecem no governo. Se nós olharmos para a história do nosso país, já que a questão ela fala disso, né, o último presidente a propor uma reforma agrária no país, no dia seguinte ele foi deposto do cargo pelos militares e nós tivemos aí uma ditadura militar de 21 anos, a partir de 64 até 85, graças a essa proposta de reforma agrária feita lá pelo Jango, né? Então veja, quando se fala em mexer em bens de uma classe dominante, nós já sabemos que não vai acabar bem para quem propõe esse tipo de reforma, ok? Vamos lá, questão número 3. Faça uma reflexão e discorra sobre a revolta de Espartaco em Roma, levando em consideração as características da escravidão. Então vamos lá, né? Nós sabemos que a escravidão em Roma ela vai acontecer no mesmo momento em que acontece a grande expansão territorial romana, né? Ou seja, cada novo povo, cada nova civilização que era invadida pelos romanos e dessa invasão resultando ali um ganho, né, dessa guerra, aquelas pessoas, aqueles guerreiros presos pelos romanos, eles eram ali levados pelos romanos para lutarem lá nas grandes arenas de gladiadores, enquanto a população, de forma geral, ela era colocada ali para trabalhar como escravos. Eles eram ali forçadamente levados a trabalhar para os ricos patrícios. Como eu falava lá no início da aula, né, o processo de expansão aqui do Império Romano vai fazer também que ascenda ali o processo de escravidão. O processo de escravidão ele também vai crescer. A razão é muito simples, a razão é muito simplória, é o que nós estamos falando aqui, né? De acordo com que se vai conquistando novas terras, os presos, aquelas pessoas que tinham o território conquistado pelos romanos, eles se tornavam escravos. E escravos de quem? Dos patrícios. Isso fazia com que os patrícios eles demitissem então os plebeus que trabalhavam para eles,
porque eles tinham escravos, gerando ali um grande desemprego, né? E também gerando ali um grande abismo na estrutura econômica romana. Então, a revolta de Esparta, ela é uma rebelião que os escravos libertados pelo Trácio de Espartaco, que era um grande gladiador, tinha ali uma condição de rebelião. Né? Ou seja, eles começam a lutar pela liberdade pessoal e não coletiva. Se nós fôssemos falar isso de uma outra maneira, né? Eles buscavam se libertar, porém defendiam que a escravidão continuasse como modelo de estrutura política. Aqui, neste momento, nós temos uma revolta que está a partir do individual e não do coletivo. Então, a revolta, né, de Espartaco ali, ela tinha ali pessoas lutando pela liberdade individual e não de forma coletiva, como era comum, né, de se acontecer, como é comum de se ver nessas formas de luta, né, por igualdade ali. Então, se nós fôssemos falar dessa revolta de Esparta em Roma, que vai levar ali em considerações as características da escravidão, como nós já falamos, a escravidão neste momento aqui, ela é dada principalmente pela invasão de terras, né? Essa invasão de terras vai fazer com que os grandes lutadores do exército, né, são jogados na arena para guerrear, né, ali com grandes gladiadores, com animais e etc. E a população, de forma geral, ela se tornava, então, escravo dos patrícios. E o Espartaco, que era, então, um desses grandes rebeldes ali, não sei nem se seria legal chamar de rebelde, né? Mas seria ali um grande contraditor, né? Um grande líder de luta ali do exército, que lutou na arena, aumentou ali ou criou ali um tipo de revolução que se buscava a libertação, mas não uma libertação de todo o povo, uma libertação individual, certo? Então vamos lá, questão número 4. O período republicano romano foi marcado por muita instabilidade, conflitos, mas também por momentos de certo equilíbrio, o que possibilitou inclusive o processo expansionista. Devido às instabilidades políticas, econômicas e sociais, o período republicano em Roma entrou em crise e abriu espaço para o surgimento do período imperial. A partir dessas informações, cite os principais motivos que levaram ao fim do período republicano. Aqui eu já iniciei a aula falando, né, um pouquinho disso. Né? Ali as principais ações, né, os principais fatos que levaram ali as crises que deram fim ao período republicano em Roma estão ali alicerçadas nas crises e nas tensões sociais, né, ali nos embates sociais existentes entre os plebeus e os patrícios. Isso daí nós já comentamos quais eram, né, ali tendo envolvido a ideia de reforma agrária, tendo ali envolvido a ideia de posse de direitos, né, sociais. Um outro fator está ali alicerçado na condição do comércio marítimo. Essa expansão do comércio marítimo também vai motivar ali o fim do período republicano, tendo em vista que vai dar muito poder a Roma, e as ideias do triunvirato ali dos três governantes ali não batiam muito bem umas com as outras. Então aquele que tem mais força, ele vai ser ali subsidiado também pelo comércio marítimo. O surgimento daquela nova classe social, né, os homens novos, também vai favorecer a elevação, né, dessa tensão existente ali. Isso é claro ali alicerçado diante da disputa por terras, principalmente na luta ali com a reforma agrária, né? Vai ser ali um dos grandes estupins. Agregado a isso, então, o processo de expansão territorial, a grande quantidade de escravos advindos, né,
desta expansão territorial, e, é claro, a revolta dos escravos, principalmente a liderada por Espartaco, que é a que nós acabamos, então, de comentar. Então, se nós formos levar em consideração, né, tudo isso que nós estamos vendo nas nossas últimas aulas, né, todos esses acontecimentos, são ali primordiais para que Roma, enquanto república, fosse ali perdendo espaço, então, para uma Roma, enquanto império, começasse a se tornar possível, a se tornar ali, então, as bases, né, desse império, ele começa a ser consolidado a partir dessas problemáticas, né? Essas crises existentes entre os plebeus e os patrícios, o fortalecimento do comércio marítimo, esse surgimento, né, da classe social dos homens novos, ali agregado a uma disputa por uma reforma agrária travada pelos patrícios e pelos plebeus, ali os plebeus querendo a reforma agrária e os patrícios não querendo, e o processo de expansão territorial que vai levar ao processo de expansão da escravidão e ali essa revolta dos escravos ali, liderada por Espartaco. Então são essas as características que vão levar a cabo, né, esse período republicano dentro de Roma. Questão número 5. O enfraquecimento político do sistema republicano levou ao surgimento de 3 fases de disputas políticas que marcaram a sociedade romana. Então, quais foram ali nessas disputas políticas que marcaram? Então, o primeiro triviorato, o que foi isso, né? O primeiro triviorato, que durou lá do ano 59 até o ano 46 antes de Cristo, ele vai surgir a partir do enfraquecimento da República Romana e do fortalecimento das políticas públicas, né? Então, a partir ali dessa proposta, né, de fortalecimento de nomes políticos que fossem ali capazes de mover a República Romana, não apenas seguir o curso de um triviorato, mas ter o nome mais forte do triviorato ali, vai fazer com que se despontem, né, nomes dentro dessa forma tríade de governo, aqui principalmente o Júlio César, que era cônsul com poderes religiosos, Pompeu e Crasso, que eram comandantes militares. Então, cada um deles, cada um triunviro, né, ficou responsável por um exército, ou seja, por uma legião, né, dos exércitos romanos. O exército de Gália, que era liderado por César, Pompeu liderava então o exército da Espanha e Crasso ali liderava o exército da região do Oriente. O Crasso ele vai morrer nas guerras contra Partos. O Júlio César vai conseguir estabelecer uma ditadura, tornando então o primeiro ali, o primeiro grande ditador romano. Então, essa ali é a estrutura do primeiro triviorato, né, da primeira tentativa ali de um governo de 3 grandes nomes, né. Depois, em consequência a isso, nós temos ali a ditadura do Júlio César. Essa ditadura, né, essa forma de governar do Júlio César vai durar de 46 até 44 a.C., ou seja, apenas 2 anos. Mas esses 2 anos foram anos ali de intensas ações, né? Então, a partir da morte do Crasso e dos problemas de saúde do Pompeu, o Júlio César então ele vai instalar uma ditadura referendada ali pelo Senado, né, ali consolidada pelo Senado, que vai tornar o poder dele ou seu governo vitalício. O Júlio César, então, ele foi adorado, tendo tomado as medidas bem populares, como a distribuição de terras que eram conquistadas diante do processo de expansão territorial. Então, essas medidas populares elas começam a incomodar os patrícios, que vão conspirar contra o ditador e vão acabar tirando ali a vida do Júlio César. Vejam, como eu falava, né, agora há pouco, quando nós relacionamos o poder com a terra, com a posse de terra, nós estamos falando ali da maior fonte de riqueza. Vejam, o Júlio César, ao contrário dos seus antecessores, ele não propôs e ele não quis em momento algum que os patrícios aqui,
perdessem as suas terras. Aqui o que ele fez? Ele simplesmente fez com que a distribuição de terras que eram conquistadas, ou seja, terras novas que nem pertenciam a Roma ainda, né, fosse então distribuída ali pelos populares. Isso vai incomodar, porque aqui, quando nós temos populares tendo terra, nós temos um enfraquecimento aqui dos patrícios, e isso vai gerar ali um forte incômodo que vai levar à morte do Júlio César. Então nós temos o segundo triunvirato, né? O segundo triunvirato, ele vai durar ali do ano de 44 até o ano de 32. O segundo triunvirato, ele vai ser composto, né, ali após a morte do Júlio César, pelo cônsul Marco Antônio, Lépido, que era comandante da cavalaria, e Otávio, que era filho de Júlio César. Otávio, então, ele derrota o Marco Antônio, além de Lépido, e a partir daí ele vai estabelecer o fim do triunvirato. O período imperial romano começa, então, com ele sendo o grande imperador de Roma. Então, com isso, nós temos ali fim, né? É isso, tá? Então foram as cinco questões, e com isso, então, nós temos fim aqui aos exercícios que nós nos propusemos aqui corrigir, tá certo? Então, a partir de agora, eu peço que vocês aí, mais uma vez, né, fiquem atentos, peguem aí o lápis, a caneta, abram o livro para mim, lá na página 246, que a partir de agora nós vamos iniciar o capítulo 13 do Império à Força Cultural Romana, certo? Então aqui nós finalizamos o capítulo 12, onde nós falávamos então deste processo de queda de Roma enquanto república, e iniciamos aqui a pensar um pouquinho no Império, né, Romano, agora enquanto império, e como a sua cultura, né, ela vai influenciar ali o mundo naquele período, tá certo? Então aqui o segundo triunvirato, vamos lá, aqui. Então, Império Romano, do Império à Força Cultural Romana, sexto ano, professor Jefferson Rodrigues. Então vamos lá, vamos iniciar? Então a primeira coisa que nós vamos pensar é sobre a organização política do Império Romano. Vejam bem, né? Aqui nós já temos aqui bem estabelecido o caminho, né, que foi feito até conseguirmos chegar a esse processo de império, né? Então como é que esse império ele se organiza? Como é que é fundamentada ali a organização desse império? A República, ela, após passar por várias crises, ali principalmente aquelas que estão relacionadas às disputas políticas ali enfrentadas pelos patrícios e pelos plebeus, ela começa a pensar no seu expansionismo e junta isso à consolidação desse expansionismo. Só que nós sabemos que a principal problemática da luta travada lá pelos plebeus e pelos patrícios estava em volta da ideia da reforma agrária. A reforma agrária, ela pensada a partir do processo de expansionismo, ela vai ali ser consolidada, ela não vai ser consolidada, na verdade, né? Mas a tentativa ali é de que a partir do expansionismo ela começa a ser um pouco mais visada, ou um pouco mais estruturada a partir da distribuição de novas terras, né, dadas ali a partir das guerras púnicas, o que vai facilitar as condições de crescimento econômico dentro de Roma, tal qual vai facilitar ali o fortalecimento militar. Com o território, então, agora bem maior, vai estender-se também a organização política republicana. Essa organização política republicana, ela não se mostra mais eficaz na forma de organização ou na forma administrativa de Roma. Logo, a reforma, né, dentro do Estado romano, ela precisa também ser partícipe ali na sua administração. Ou seja,
a política republicana ela não vai mais servir na forma administrativa de Roma, que agora se tornaram um império. Então, o exército romano ele já havia ali conquistado grandes extensões de terra, né? E com esse grandes extensões de terra, o exército ele vai conquistar também um espaço dentro da estrutura política que é ali bastante reconhecido pelo povo. Ou seja, ao mesmo passo que o exército ele traz novas terras, né, novos territórios para Roma, o exército ali vai garantir então o seu espaço dentro da estrutura política. Essa situação de ter ali essa nova grande classe dentro da política romana vai começar a pressionar o Senado no sentido de tomar o espaço do Senado, tendo em vista de que quem eram os senadores? Eram os grandes proprietários de terras, né? Ou seja, ali eram os patrícios. Então, os patrícios, levado ali pelo medo de enfraquecimento e de suas estruturas e levado pelo medo do fortalecimento dos generais das legiões romanas, como Crasso e Marco Antônio, eles vão ali tomar algumas medidas. Então, a partir do fortalecimento desses generais, né, Crasso e o Marco Antônio, Otávio Augusto, então, ele derrota os outros triunviros e vai se tornar o grande imperador lá a partir do ano de 31 a.C. Então, após a vitória de Ás, o Senado, então, que estava bastante enfraquecido, também estava enfraquecida as assembleias, foi então que surgiu o Império Romano, ou seja, as decisões políticas, econômicas e sociais eram ali de responsabilidade de uma única pessoa e o Senado já não tinha ali tanta força, né? Que o responsável ali então de tomar essas decisões era então o grande imperador. Então as estruturas políticas, né, do Império Romano. A transição, né, do sistema republicano para a ideia de sistema imperial, ela vai ali ter como consequência algumas transformações que são decisivas e foram ali sentidas fortemente pelo povo romano. O imperador, então, ele passa a ter as grandes responsabilidades dentro da administração da civilização romana e ali um enorme ponto de vista territorial, de acordo ali com a organização política, sendo ela complexa, então também ficavam ali sobre o domínio de uma única pessoa, né, que era a pessoa do imperador. Então, inicialmente, foi necessário determinar os poderes dados ao imperador, que foram amplos, né, mesmo que outras estruturas políticas e sociais, como o Senado e o Exército, continuassem a atuar ali, mas estes atuavam de forma reduzida, né? Então tudo ali perpassava pela vontade do grande imperador romano. Então, o imperador, ele controlava praticamente todas as ações políticas, econômicas e sociais dentro de Roma. Ou seja, né, todas as estruturas políticas, o exército, o senado, e tudo aquilo, a religião e tudo aquilo que englobava a ideia desse grande império romano, ali estava concentrados nas mãos do imperador. Então, ele vai se tornar ali, o exército e o senado, eles vão se tornar ali uma espécie de órgão consultivo, né? Onde eles não tomam mais decisões sozinhos. Eles vão servir então para orientar o imperador nas suas tomadas de decisões. Ou seja, o senado e o exército, eles se tornam ali totalmente dependentes das decisões do império. Então o senado, como antes, dentro da ideia de república, ele tomava ali as decisões e fazia-se cumprir as leis que eles achavam ser melhor, agora aqui o Senado ele vai servir ali meramente como uma forma, então, consultiva para as demandas, né, de tomadas de decisões do imperador, né, da pessoa do imperador. Então o povo, né,
independentemente da classe social, não tinha mais participação política nenhuma. Aquilo que era um dos motivos, né, do enfraquecimento da proposta de república romana, aquilo é resolvida não dando acesso a ninguém nas tomadas de decisões, independente da classe social, independente se plebeu ou então se patrício, né? Ou então o homem novo que era ali representado pelos exércitos, né? Então o povo ele não tinha mais nenhuma possibilidade de participação política. Por quê? As funções de cônsul e tribuno se tornaram ali responsabilidades do imperador. Então era o imperador que, como grande soberano, vai acumular ali todas as atribuições de magistraturas dentro do império. Ou seja, lembra lá quando nós falávamos há umas 2 ou 3 aulas atrás das responsabilidades de cada pessoa, de cada assembleia e da representatividade do povo? Aquilo tudo cai, ou seja, todas essas magistraturas, elas são feitas ali uma bolinha no papel assim, né, e lançada, né, ao lixo, e essas magistraturas elas ficam ali sobre o domínio do imperador. Então o soberano, que era o imperador, ele tem ali a função de todas aquelas magistraturas, principalmente ali zelar pelo bem público e estabelecer leis, impostos, tributos. E além disso, ele definia todas as ideias de cultos religiosos. Vejam, aqui nós temos uma centralização total do poder na figura de uma única pessoa. Ou seja, né, é colocado de lado toda aquela estrutura que se é pensada para se estabelecer uma república em função de um império onde uma única pessoa decide quais são os caminhos do império vai se tomar, né, a partir daquele momento. Então, a partir da morte do imperador, a sua sucessão ela era ali marcada por dúvidas, né, e várias movimentações políticas. O sucessor, então, ele deveria ser escolhido pelo Senado. Mas o que acontece na prática é que o imperador já tinha ali escolhido seu sucessor, que geralmente seria o filho mais velho, ou então, em algum caso, os parentes mais próximos, né? Então fica ali aquela grande dúvida, né? Fica ali aquela grande indecisão logo após a morte do império, do imperador. Aqui mais uma vez, pessoal, nas últimas aulas nós temos acompanhados, né, pequenos mapas que tem mostrado aí a trajetória de expansão do Império, né? Veja que neste mapa aqui, deixa eu só conferir a página do livro didático para vocês acompanharem aí com mais tranquilidade. Está lá na página 248. Vejam, esse mapa aqui, ele vai mostrar um pouco, né, dessa expansão do Império. Esse aqui é o mapa político do Império Romano, a extensão territorial das justificativas para se estabelecer o sistema imperial. Vejam quanto, né, Roma, que estava aqui, né, nas margens do Mediterrâneo, né, aqui nas margens do Egeu, ela já avança, né? Aqui ela já toma toda a Europa praticamente, né, já sobe lá uma parte do território londrino, lá onde hoje Londrino, né, toda essa região acima, aqui que também nós vimos que era bem próximo ao mar, né, que é o mar Adríaco, ao mar Jônico, ao Tirreno aqui, e também ela começa a descer, né, aqui não dá para ver mais, mas aqui abaixo ela começa a descer aqui em sentido também ao continente africano, certo? Então, nós temos aí esse grande segmento, né, de terras pertencente aí ao grande Império Romano, ok? Então, deixa eu só tirar aqui. Ok. Então, o Senado, né? Como é que o Senado ele vai se estabelecer dentro dessa estrutura que nós chamamos aí pelo nome de Império, agora de Império Romano, né? O Senado, então, e o Imperador, eles vão ali compor a única, né, ou uma das únicas estruturas políticas que tinha ali definido dentro do Império. O imperador, então, era aquela pessoa a quem se atribuía o título de primeiro senador, ou seja,
o grande nome, a força máxima, o senador maior, ou ainda aquele quem manda em todo o império. Embora já se tivesse perdido muita força política, o Senado começa ali a conservar algumas funções que, ao contrário das assembleias, que não exerciam mais papel, né, decisivo nenhum, o Senado ele vai ali conservar algumas poucas funções. Dentre as ideias, né, de responsabilidade dos senadores, vão se destacar a elaboração de leis e a orientação ao líder do império. Essa indicação dos sucessores ao cargo de imperador devia seguir a regra de sucessão familiar. Então, as relações entre senadores e imperadores foram se tornando ali bastante conturbadas, com várias tentativas de golpe, principalmente ali pelos senados, e de limitação de poder destes por parte dos imperadores. Ou seja, né, essa única classe que ainda permanecia ali tendo um pequeno respaldo político, ela tentava ali, lutando ali com as suas forças, né, tentando ali tirar, a partir dos seus últimos suspiros ali, uma forma, né, de se manter ali politicamente ativo dentro do cargo. Porém, nós vimos aí que era travada uma luta ali entre os senadores e os imperadores, que eram ali bem contundentes. Certo? E agora vamos ver lá o exército, né? Vamos lá, como que é que o exército era representado aqui. Tá, o exército. Então, a formação do exército romano, ainda no período republicano, ela tinha uma função específica, que era de estabelecer as defesas do território. Porém, a partir do êxito, né, lá nas guerras púnicas, essa situação ela vai mudar. Porque a partir das guerras púnicas, quando houve a consolidação da expansão do território, e tanto terrestre como marítimo, vai fazer ali com que o exército romano ele comece a ser organizado em legiões. E essas legiões elas eram designadas para atuar em todas as regiões consideradas importantes, né, para o império. Então, o exército ele começa a formular ali, ou ele começa ali a ter uma diferença, ou ter uma expressão diferente dentro do Império Romano. Então, o imperador Otávio Augusto ele vai resolver diminuir o número de legiões, que chegou a ser 66. A intenção do imperador era de controlar a classe militar. Por quê? A partir da criação das legiões, nós tínhamos generais, né, do exército muito poderosos dentro de Roma. E isso ali, de certa forma, colocava em risco o poder do imperador. Se eu sou general, tenho um grande exército sobre o meu comando, dependendo da quantidade de homens que eu tenho sobre o meu comando, o meu poder pode se sobressair ao poder do imperador. E se o meu poder se sobressair ao poder do imperador, eu posso fazer ali uma tentativa de golpe, né, da forma de Estado político, e a gente sabe que isso aconteceu algumas vezes, né? Então, com a intenção de controlar a classe militar, que de fato era bastante... que era ali a base, né, de sustentação dos governos imperiais, nós vamos ter ali a ordem de equestre, que era composta pelos grandes oficiais, ou seja, pelos comandantes, né, das principais legiões, que tinham direito a algumas terras e algumas funções, né, em cargos públicos de destaque, principalmente ali como a forma de recompensá-los ou de homenageá-los a partir do ganho, né, ou a partir da vitória de uma determinada guerra, certo? Então, pessoal, com isso nós encerramos aqui a primeira parte do capítulo 13, então, e eu vou pedir para que vocês realizem, por gentileza, as atividades da página 249 e 250, as atividades de 1 até a número 3. Então, a atividade de número 1, ela vai falar um pouquinho da transição política e do processo de surgimento do Império Romano. A questão número 2, ela vai falar das funções
tanto do imperador quanto a função do Senado. E a questão número 3, ela vai falar do enfraquecimento político dos senadores feito ali pelo então imperador, né? E a partir da próxima aula, nós vamos então discorrer sobre o governo do Otávio Augusto e vamos iniciar então a fala a partir do grande, né, ou do alto Império Romano. Então, a partir de agora, peguem o caderno de vocês, o livro, né, pode responder lá no livro, faça lá a atividade para mim da página 49, exercício de número 1 até o número 3. Próxima aula nós iniciamos então o governo do Otávio Augusto até o Alto Império Romano, tá certo? Então, por hoje é isso. Muito obrigado pela aula de hoje. Eu espero que nós tenhamos aí, né, conseguido trabalhar este conteúdo de forma satisfatória. Eu espero também que, ao tratar, né, do conteúdo aqui um pouco dessa maneira mais livre, a partir do livro didático, nós consigamos ali fazer o caminho de conhecimento sobre esse período do Império Romano. E é claro que aqui nós estamos fortalecendo a nossa base para poder iniciar o período do processo europeu, né, de história, para a gente chegar depois na história do nosso país, né? Então, nós finalizando aqui a ideia de Império Romano, nós iniciamos lá a Alta e a Baixa Idade Média, né? E damos sequência ao nosso conteúdo, tá certo? Então, muito obrigado por hoje, até a próxima aula.